Que Jesus nos abençoe. Boa noite, amada e amado. Maria Cedura, Robson. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, Jó. Boa noite, auxiliadora. Boa noite. Boa noite, queridas e queridos que estão aqui no chat, que estão chegando. Armando, as primeiras pessoas aqui, Armando. Boa noite, querido Armando, seja bem-vindo. Querida Márcia Santos, seja bem-vinda. Wanda amada, seja bem-vinda, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Irei passar a palavra para a nossa querida Maria Auxiliadora, mas antes, né, só para sinalizar, hoje é a nossa última live no canal, né, deste ano, última live deste ano, de 2021, e iremos expressar, desde já, a nossa gratidão a vocês que confiaram nesse projeto, que estão conosco e vêm colaborando com o Canteiro de Fraternidade já há um bom tempo, e especialmente nessa fase agora, né, que todos nós fomos obrigados a nos reinventarmos, né, para fazer as transmissões online e levar a mensagem do mestre através da internet. Agradecer a todas as pessoas, inclusive as queridas pessoas que colaboraram falando, como o nosso querido Robson Rex está aqui hoje, dando a parte do seu tempo, parte do seu conhecimento, colaborando, compartilhando o amor, o bem, levando a mensagem do Cristo, agora também pela internet. Mas falarei um pouco mais sobre isso no final, né? Vou expressar nossa gratidão no final. Então, vou passar a palavra à nossa querida Maria Auxiliadora, para que ela possa conduzir a doutrinária da noite. Querida Maria Obrigada. Auxiliadora, à vontade. Obrigada. Meus irmãos, uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe sempre, em todos os momentos das nossas vidas. Como foi anunciado no mês de dezembro do ano 2021, dia 28, é o nosso a última doutrinária, mas sabemos que para aqui conosco, mas a espiritualidade maior, diante de Jesus, a vida continua, não é isso? Então, vamos dar início à doutrinária da noite com uma leitura do livro minúsculo, mas paz todo dia. É o que nós buscamos, não é isso? Então, vamos à leitura. A mulher subia com o cântaro na cabeça, cheio de água. Então tropeça e cai. Milagrosamente, o cântaro rola e para, intacto, à beira do riacho de onde vinha a água. Cansada, ela vê o cântaro e pensa: que vida ruim a minha! Em vez de ter de subir com este cântaro, queria mesmo era subir na vida, ter conforto, recursos. Nasci mesmo para sofrer. Mas, olhando o cântaro, que nem as batidas nas pedras danificaram, mudou o rumo dos pensamentos. Ela dizendo: porém, não vão ser as minhas desventuras que irão me quebrar e me abater. E agradeceu a Deus. A mulher tomou de novo o cântaro, encheu-o de água e voltou para casa com uma canção nos lábios. Então, louvado seja Deus, que nesse momento, quando se diz nasci para sofrer, só a doutrina espírita para nos esclarecer, nos dar luz, para nos dizer que não é isso, não é? Que devemos ter a coragem de crer, de acreditar, de saber verdadeiramente que não estamos desamparados. Então, irmãos, vamos orar. Orar a Jesus
pedindo um amparo para que possamos sobreviver, ou seja, seguirmos na nossa estrada evolutiva diante de tantos momentos tão importantes que estamos passando diante da desculpe-me, diante de tudo que todos estão passando. E só temos que agradecer pelas provas que estamos passando, porque é sinal que estamos evoluindo, que estamos seguindo em frente, que Jesus está conosco, sempre, em todos os momentos da nossa vida. E nesse dia, hoje, especial, com um tema tão importante que vamos ouvir através de Robson, a vinda de Jesus, pedimos auxílio aos nossos irmãos que nos conduz neste momento de aprendizado, de conhecimentos tão necessários para que possamos seguir em frente. Então, a eles, nossos irmãos, crescente iluminação, sabedoria, para que possam, seguindo sempre, nos ajudando, nos orientando, nos inspirando a tomarmos medidas, atitudes que só nos fará crescer diante de toda essa transição planetária. E pedimos também, Senhor, socorro, misericórdia para todos aqueles que estão em necessidades maiores, em sofrimentos maiores, mas com certeza muitos louvam ao Senhor, agradecendo pelas provas que estão passando e pedindo misericórdia. Que todos recebam o amparo, a ajuda necessária para seguir em frente. E pedimos, Senhor, inspiração, iluminação para o nosso irmão Robson, que pelo tema da doutrinária da noite de hoje realmente nos preencha de muita paz, de equilíbrio, de solidariedade, de amor. E assim, Mestre Jesus, se conosco hoje e sempre e permita-nos que nos dê início, que possamos dar início à doutrinária desta noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Robson, meu irmão, esteja à vontade. Emoção. Obrigado, amiga auxiliadora, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Obrigado pela recepção. Obrigado também pela presença amiga e querida do nosso Jailson, aqui presente na técnica, nos conduzindo de forma amorável e gentil. Boa noite a todos os companheiros do Canteiro da Fraternidade, aqui de Salvador, que estão conosco desde já no chat, e aqueles que virão mais tarde para refletirem a respeito da mensagem de hoje, a vinda de Jesus. Mas também o nosso boa noite aos companheiros do canal Roteiro Espírita, que também nos segue e que assistirão mais tarde também o nosso trabalho. É sempre uma alegria poder voltar a esta casa, ainda que virtualmente, para falarmos desse tema que refere-se a Jesus, que diz respeito à doutrina espírita. O tema de hoje, especialmente, foi retirado do livro Antologia do Natal, de psicografia de espíritos diversos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem específica de hoje foi trazida por Emmanuel, em que ele vai tratar sobre a vinda de Jesus. Diga-se de passagem, para quem não conhece, é um livro que busca trazer, sobre vários aspectos, várias perspectivas,
a vinda de Jesus, esse ser maior que nós conhecemos, como sendo o nosso modelo, o nosso guia, o governador planetário da Terra, esse espírito de maior alcance de iluminação espiritual que nós já tivemos aqui no planeta Terra e que nos serve de uma referência de modelo de perfeição, conforme ele propôs quando esteve conosco ao nos concitar a sermos perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial. Mas antes de nós vermos a mensagem de número 69, a vinda de Jesus, trazida pelo Espírito Emmanuel, nós gostaríamos de trazer aqui algumas outras passagens dos muitos livros que referendam esta vinda de Jesus, visto que essa vinda já era prevista, já era anunciada desde os profetas mais antigos que se tem conhecimento, como o Isaac, o Samuel, o Elias e tantos outros que trouxeram nas escrituras sagradas a ideia de que haveria de vir o Salvador. E esse Salvador foi justamente aquele que mais tarde viera para apresentar ao mundo uma ideia de amor, de reino de Deus na terra, até então desconhecido. E não são poucos os livros que se referendam, que se dedicam ao estudo, à pesquisa, à discussão em torno da vida de Jesus, porque, conforme sabemos, ele é o espírito mais pesquisado, mais discutido, mais estudado de toda a humanidade. E ele conseguiu, conforme nós sabemos, dividir a humanidade em duas eras, o antes e depois. Então a gente percebe o quanto Jesus tem uma representatividade, tem um valor e uma importância dentro do contexto histórico, social, cultural, religioso da humanidade terrena, em que pese que a doutrina cristã tenha aproximadamente 40% de fiéis em relação às outras, mas a mensagem de Jesus está incorporada em todas as outras doutrinas, porque depois dele, nunca mais nós fomos os mesmos. E consciente ou inconscientemente, nós buscamos, enquanto discurso, enquanto proposta terapêutica, enquanto roteiro de vida, a mensagem instituída por Jesus durante o seu ministério aqui entre nós. Então, dessa feita, eu gostaria de trazer algumas citações, só como uma forma de validar, de referendar as ideias que o próprio Emmanuel vai nos trazer nessa mensagem à vinda de Jesus, para mostrar quão reconhecido é ele, Jesus, para nós, humanidade na Terra. Então, a partir desse livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, na introdução, ela vai dizer o seguinte: Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele e da sua mensagem. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Então, só por essa citação, esses 2 parágrafos, nós percebemos a grandiosidade desse espírito maior que esteve conosco até pouco tempo atrás,
alguma coisa de 2000 anos. E 2000 anos, considerando o tempo e a eternidade, foi ontem. São 20 séculos. Não é algo que é tão distante de nós, mas que ainda hoje, apesar do tempo, dos milênios, reverbera para nós ainda tão fortemente a sua mensagem, que não são poucos aqueles que, depois que a conhecem, seguem-na, vão em busca de viver essa proposta crística, visto ter ele dito ser o caminho da verdade e da vida. Que ninguém chegaria ao Pai ou atingiria essa condição de espírito perfeito sem que antes passasse por esse roteiro, por esse caminho estabelecido por ele através das bem-aventuranças, das suas parábolas, das suas passagens e citações, que nós as encontramos nos evangelhos. E que por mais que tenham sido deturpadas, por mais que tenha sido extraviada, perdida no tempo, mas ainda assim o que nós temos é o suficiente enquanto base para que nós possamos fazer a nossa transformação moral. Haja vista ter dito Mahatma Gandhi, que não é cristão, que se todos os livros sagrados da humanidade fossem queimados e restasse apenas o Sermão da Montanha, ainda assim nada estaria perdido. Teríamos um roteiro para alcançarmos a felicidade, para nos reconhecermos verdadeiramente como filhos de Deus. Para a gente perceber a grandiosidade dessa mensagem que está conosco há mais de 2000 anos e que muito pouco nós temos feito com ela do ponto de vista da nossa transformação, da nossa renovação íntima, visto que esta proposta crística tem como base a renovação da humanidade terrena, o progresso moral, fazendo com que o homem novo nasça mediante a transformação ou a ressurreição do homem velho. E aí está o grande desafio do homem contemporâneo, moderno, em que está vivendo atualmente, em que pese os dissabores, as dificuldades, os desafios, mas vivendo em condições tecnologicamente avançado, que está vivendo do ponto de vista econômico, social e cultural muito mais adiantado, muito mais enriquecidos desses conhecimentos do que quando da própria época de Jesus. Então, já poderíamos ter feito a mudança e a transformação possível e necessária a fim de que o mundo já se encontrasse, por exemplo, em uma condição de um mundo melhor, em que as dores, as pandemias, as aflições, as mutilações, as mortes exageradas não mais ocorressem, já não mais existissem. Mas devido ao nosso egoísmo, nosso orgulho e, sobretudo, a falta da vivência dos ensinamentos de Jesus, desde quando ele aqui chegou, dando o primeiro sinal e exemplo de humildade, nós nos mantemos nesse padrão bem aquém do ideal e do desejado. Por esta razão, já estamos, de alguma sorte, de forma acelerada no processo de transição planetária, de modificação da qualidade vibracional e dos valores morais que a nova geração haverá de viver e de conviver uns com os outros. Então ele vai dizer, o espírito Joana de Ângeles, que Jesus é o ser mais notável da história da humanidade, porque ele esteve conosco antes mesmo da sua vinda entre nós, conforme nós vemos em Amélia Rodrigues, por exemplo, no livro Luz do Mundo, em uma das mensagens que ela nos oferece, através da psicografia de Divaldo Franco, a mensagem que chama-se A Estrela de Belém, considerando
que 3 dias atrás, nós, enquanto humanidade ocidental, em uma parcela expressiva da oriental, estávamos reverenciando, homenageando e comemorando a vinda simbólica na data 25, pois sabemos que ele não nasceu precisamente nesse dia e nesse mês, mas como uma referência, um ponto de partida, dia 25 de dezembro, nós estávamos comemorando o advento do nascimento, da vinda de Jesus entre nós. E depois desse instante, a humanidade, a Terra, nunca mais foram as mesmas. Então, nessa passagem, e apenas uma citação breve, porque já é o final da mensagem, a estrela de Belém, ela vai considerar o seguinte: o mergulho que começou em Belém não terminou no Gólgota, nem desapareceu após a visão da Jerusalém libertada que o vidente de Pátimo preludiu. Em Jesus, o herói invencível, que na sua grandeza superou a astúcia de Cambises, o rei dos persas, a violência de Alexandre Magno, da Macedônia, a audácia de Cipião, o africano, e a estratégia de Júlio César, o divino imperador, as armas foram a mansidão e o amor, a abnegação e a misericórdia, intercedendo com esses fios de luz a túnica nupcial do noivado em término com a humanidade de todos os tempos, pela qual espera desde o princípio até o instante das bodas sublimes para a reunião de uma grande família em pleno reinado da paz. Ou esse casamento ela ocorre, ou esse noivado e esse casamento, desde quando desse advento dessa passagem da boda de Canaã. Jesus é o noivo. E ele quer estabelecer esse casamento com a humanidade. E é preciso que nós nos atentemos quanto a esta realidade, porque mais dias ou menos dias nós haveremos de entrar em uma nova fase na humanidade terrena, no que se refere à vivência desses valores espirituais de abnegação, de amor, nessa vivência da fraternidade, da misericórdia, conforme ele exemplificou entre nós quando esteve conosco durante toda a passagem, desde o nascimento até a morte no Gólgota, e que ainda hoje não conseguimos vivenciar plenamente essa proposta crística. Mas seguindo um pouquinho mais, para finalizarmos, ele ainda vai dizer o espírito Amélia Rodrigues. A viagem fora longa para aquele casal, principalmente para aquela mulher grávida, durante 4 ou 5 dias, sacudida pelo trote da montaria. Sucederam-se abismos e montes, subidas e descidas, quase às portas da cidade santa, chegando por fim a Belém. E em pleno fastígio do Império Romano, indicado por uma estrela, anunciado pelos anjos, nasceu Jesus. Então, a vinda de Jesus, que ainda hoje está envolta de mistérios, pois que não sabemos exatamente como ocorreu, de que forma aconteceu, porque muitos estudiosos dizem de forma diferenciada esse evento, quando Jesus, Maria, a sua mãe e José está seguindo para Belém e no meio do caminho, na estrada, ele então nasce. Alguns dizem que José levou para a própria Belém e procurou uma hospedagem, mas como era um período de festa na cidade, ele não teve a possibilidade de encontrar um leito, um quarto simples no qual a grávida pudesse ficar até que ela pudesse dar à luz ao filho. Ao tempo também que diz que ele vai até Belém para encontrar uma parteira
a fim de que pudesse fazer com que o bebê, o menino divino, nascesse. Então, nós vemos muitas contradições, muitas histórias em torno de algo que nós acreditamos, mas que nós não temos certeza como de fato e verdadeiramente aconteceu. E aí ela conclui dizendo: ante e desde então, a sua vida deverá ser examinada em espírito e verdade, para ser compreendida e penetrada pelos olhos imateriais, os únicos capazes de vislumbrar o seu reinado. E essa citação de Amélia nos faz lembrar aquele diálogo memorável em que Jesus tem com Herodes, quando esse questiona se ele era rei. E Jesus, então, lhe replica: tu dizes, sou rei, mas não desse mundo. E somente quem tem olhos de ver, esses olhos imateriais capazes de vislumbrar o seu reino, é que pode compreender que Jesus veio estabelecer, sim, um reino, mas o reino de Deus na terra. Porquanto toda a sua fala, durante o seu messianato, foi exatamente estabelecendo as bases desse reino de Deus entre nós. Mas que a cúpula de Roma, temendo perder o poder, o poderio, com medo de que Jesus tornasse o grande imperador, fizeram uma série de artimanha no sentido de prendê-lo e levá-lo, como ocorrera, à morte infame. No entanto, Jesus não estava preocupado com os bens materiais, com os reinados humanos transitórios, porque nessa passagem, como na anterior, nós vemos, para aqueles que lerem mais detidamente toda ela, eu só fiz um recorte, nós vamos ver que os espíritos citados, Joana e Amélia, referem-se a esse período em que Jesus nasceu e como era o poder político de Roma, as intrigas, as competições, como muito parecidamente o é ainda hoje nos nossos dias. Por esta razão, Joana de Ângeles, na mensagem Jesus Espírito, ou Jesus Estrela de Primeira Grandeza, ela vai considerar que aqueles tempos não são diferentes de hoje e que hoje nós nos assemelhamos em muito àquele período, no que diz respeito às necessidades morais, às necessidades evolutivas, enquanto que, ao mesmo tempo, no quesito material, poderio, nós ainda nos degladiamos, nós ainda nos competimos uns com os outros, nos matamos, estamos em constante período de guerras, haja vista um número cada vez mais crescente de focos de guerra que existe no mundo inteiro. E não fosse, dizem alguns estudiosos e espíritos, que se não fosse por conta da pandemia, muito provavelmente já nos encontraríamos em uma terceira grande guerra mundial, porque já estava tudo armado e articulado entre alguns países para deflagrar exatamente uma terceira grande guerra. E aí, as mortes, as consequências funestas, o sofrimento, as dores e as perdas serão em número muito maior do que ora ocorre com a pandemia, por incrível que pareça. Foi uma forma de amenizar, de refrear os impulsos ainda selvajados nosso, enquanto humanidade, para que não houvesse um desencadeamento de uma terceira grande guerra, na qual todos coletivamente também estaríamos envolvidos. E com isso, certamente, retardaríamos essa nova fase desse novo amanhecer no qual a Terra haverá de viver. Porque nós podemos obstaculizar o progresso, mas nós não podemos impedi-lo, porque é da lei. E conforme prometeu Jesus, a terra haverá de vir a ser uma terra de mansos, de filhos de Deus. E nós
seremos reconhecidos por muito nos amarmos. E aí fica o desafio. Concluindo, ela vai dizer, Amélia Rodrigues, seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém, visto que nesse capítulo ela insere essa questão, a união dos espíritos da luz que mantinham o intercâmbio entre as duas esferas formou um facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele deveria começar o ministério entre os homens, ou seja, a vinda de Jesus é a estrela de Belém que anuncia para os anjos e para os magos, onde, os reis magos, no caso, onde Jesus estava juntamente com a sua mãe, o seu pai, em uma estrebaria, em uma manjedoura, próximo da entrada de Belém, de Judá, e que, por essa ou por aquela outra questão que a gente não sabe ao certo, ele nasceu em meio a um ambiente natural campestre, junto aos animais que ali se encontravam. E aí inicia-se o primeiro exemplo ou a primeira lição da humildade. Porque na profecia, ou nas profecias que anunciavam a vinda do Salvador, que no caso seria Jesus, embora não sabendo-se que era ele, porque mesmo ele se anunciando como filho de Deus, muitos não acreditaram, até mesmo os discípulos. Jesus veio com essa missão de nos ensinar, em primeiro momento, a humildade. Por certo, ele colocou como a primeira bem-aventurança, das 8, das 7, como queiramos, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, os humildes. Porque a primeira lição de grandeza de Jesus para com a humanidade foi de humildade. Ele, enquanto rei, salvador esperado, ele poderia ter nascido nos palacetes de Roma, na melhor hospedagem de Belém. Poderia ter nascido nos melhores ambientes daquelas regiões. No entanto, preferiu o ambiente campestre, o ambiente natural. Então, para demonstrar como seria o seu reinado, não seria de armas, não seria através de uma carruagem de fogo, que muitos pensavam que ele viria. Não viria para aniquilar os impuros, os indignos, os que fazem o mal, os malvados. Porque Deus não quer a morte dos ímpios, mas a sua transformação, a sua melhoria. Ele veio dar exemplo de compaixão, de perdão, de amor. Mas ainda hoje, em que pese a sua vida entre nós, 2021 anos, nós ainda nos encontramos bem aquém da vivência dessa realidade. E aí ele então vai dizer ainda, o Espírito, deixa eu voltar. Seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém, a união dos espíritos da luz que mantinham o intercâmbio entre as duas esferas formou um facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele deveria começar o seu ministério entre os homens. Pastores e reis magos, todos videntes convidados pelas entidades celestes, seguiram-na, cada um a seu turno, enquanto os cantores sublimes proclamavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Isso é apenas um trecho da mensagem Estrela de Belém, no livro Luz do Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues, só para a gente ver a grandeza da mensagem e como se deu essa vinda de Jesus entre nós. Mas antes de vermos mesmo a própria mensagem, que é
a base da discussão hoje nossa, a vinda de Jesus de Emmanuel, que está em Antologia do Natal, eu queria ainda me permitir trazer para vocês desse livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, na introdução também, enquanto recorte, uma outra passagem para a gente ver como se deu a vinda de Jesus, que não começou, conforme disse Amélia ou Joana, naquele momento em Belém. Como também não finalizou no Gólgota, acho que foi a Amélia Rodrigues, no recorte que eu fiz. Mas Jesus já estava à frente da constituição planetária da Terra muito antes da própria Terra existir. Acreditem. Porque este livro, para quem não conhece, A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, é um livro que todos nós que nos dizemos espíritas ou leitores do espiritismo deveríamos ler, porque aqui conta-se de forma resumida a história do nosso planeta, como tudo começou. Na perspectiva espiritual, porque não vamos encontrar essas citações, essas informações, em nenhum livro de história, de geografia, em nenhum livro que conta teologicamente a Gênese, nem no livro bíblico de Moisés, como sendo o primeiro. Emmanuel vai nos apresentar, vai tirar o véu que encobria essas informações ou esses acontecimentos para que tivéssemos uma ideia. E assim mesmo, muito pacamente, porque nem tudo certamente fora dito. Mas por conta do tempo, deixa eu adiantar um pouquinho. Ele na introdução, já no final da introdução, porque ele começa falando exatamente sobre enquanto as penosas transições do século XX se anunciavam no tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Quando nós estávamos nos movimentando para a Segunda Grande Guerra, a primeira, na verdade, que foi em 34, 32, 18, me parece. Agora me fugiu o ano. Mas foi no início. Reparem que o mundo espiritual já estava, por sua vez, se preparando para esse porvir. E, a partir daí, dar início ao processo de mudança rumo ao planeta, ao mundo de regeneração. Vale lembrar que essa fase histórica espiritual da Terra começa exatamente com a vinda de Jesus entre nós. Ali é o selo que demarcaria o início de todo esse processo. Então, a vinda de Jesus não começa ali em Belém, mas antecede muito mais tempo, há bilhões de anos, segundo estatística dos estudiosos, dos astrônomos. A Terra tem em torno de 6 bilhões de anos. 5,5, 6. Mas antes disso, conforme vai dizer Emmanuel na citação que nós recolhemos, para entender o porquê que ele, de acordo com a questão 625 do Livro dos Espíritos, em resposta trazida a Kardec, quando esse questiona qual aquele que melhor seria para a humanidade o símbolo, o modelo de perfeição. E eles disseram Jesus. Porque Emmanuel, mais tarde, vai dizer que ele é o governador planetário da Terra, quando não do próprio sistema. Aí, então, nesse primeiro recorte, ele vai dizer: o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge em todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Todo o nosso movimento visa vivermos melhores do que ora somos. Daí o progresso, a inquietação, a insatisfação, os impulsos
para termos sempre algo a mais daquilo que já temos. Só Jesus não passou, diz Emmanuel, na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele traz essa fala, já no final, para considerar o que ele vinha dizendo até então, quando ele vai trazer as passagens dos ditadores, dos homens de poder, que vieram, assumiram os poderes dos países, das nações, mas todos eles passaram e foram esquecidos. Jesus não. Ele, Jesus, no caso, é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Observe como isso é impactante. 2000 anos se passaram e não conseguiram, ainda que tentassem, pelas formas mais abjetas possíveis, ainda que dentro do clero, ainda que dentro dos espaços religiosos, não conseguiram. Seja a nível de cultura, seja a nível de filosofia, de ideações, de novos profetas, de novos pensadores, mas Jesus continua acima de todos eles. E finalizando, considera: enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar um olhar súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Olhem como isso é esperançoso. Nós estamos, e dissemos, há 3 dias do aniversário do aniversariante mais importante do planeta Terra. E quão poucos foram aqueles que permitiram que ele, Jesus, entrasse em seus lares. Se nós ainda não somos capazes de permitir que ele, Jesus, com a sua mensagem, adentre a nossa casa, mesmo nos considerando religiosos e seus seguidores, quanto mais em nossos corações. Porque a casa física, o lar que seja ainda, é uma extensão da nossa morada interna. É como disse o próprio Jesus: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se você não tem como tesouro Jesus, o seu coração não vai estar. Então não basta uma ceia no dia 24 para 25, a gente até antecede a festa. E no dia próprio do nascimento, dia 25, a gente nem fala mais dele. Porque antes nós estávamos na noite preocupados com as guloseimas, com o menu, com a comida, com o peru, com a bebida, com o vinho, com as frutas, e com os presentes, por que não dizer? Com a árvore de Natal, com o pisca-pisca, com os convidados, e esquecemos do aniversariante. Muito comum, rapidamente, só para comparar com a nossa realidade humana, muito comum, às vezes, quando em festa de aniversário da criança, do menino pequeno. A gente convida um monte de gente que o aniversariante não convidou, os pais convidam, traz um monte de coisa, faz um monte de comida e bebida que o aniversariante também não vai comer, não vai beber pelas suas condições. E quem deveria ser reverenciado, ressaltado, quem deveria ser presente ali, né, para se fazer as honras e as honrarias, que é o aniversariante, a criança, está no berço dormindo, porque ele se cansou, não conseguiu esperar. Então a festa é ser um menino, e assim também nós transportamos para Jesus. Quase nunca o menino Jesus está na sua festa do dia 25. Imaginemos os outros dias do ano.
Só para a gente ter uma ideia. Então é preciso que nós ampliemos o nosso coração, implorando-lhe paz, amor para todos os corações. E fechando, no capítulo 1, quando Emmanuel vai tratar sobre a gênese, planetária, a comunidade dos espíritos puros. Anotem, para quem não conhece. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, no caso, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade, anotem agora, esta comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniram nas proximidades da Terra para a solução de problemas definitivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos, nesses 6 bilhões de anos, aproximadamente. Essa comunidade só estivera em 2 grandes momentos reunidos. Essa comunidade de seres angelicais, da qual Jesus é um dos membros. Anotem. Antes de sermos, faça-se a luz, ele já era luz, o Verbo. Isso é importante notificar quando tratamos da vinda de Jesus. Não começou ali. Ele já era. Ele apenas se corporificou naquele período da humanidade. Mas ele seguia e conduzia todos os passos que antecederam a sua chegada entre nós. E o próprio Emmanuel, nesse livro, vai considerar que Jesus precisou de mais de 1000 anos para condensar toda a sua luz, seu corpo perispiritual, para entrar no corpo físico que nós conhecemos como Jesus, o Filho do Homem. Mas fechando, a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta, ou seja, quando ainda nem sequer tinha vida, seres vivos na Terra. Essa comunidade se reuniu e lá estava, dentre alguns outros, Jesus, ok? E fechando, a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor, Jesus, à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Se quiserem saber mais, leiam o livro A Caminho da Luz, porque é um livro fantástico. Lembra muito Guerra nas Estrelas, sabe? O Túnel do Tempo. Para quem gosta desse tipo de aventura, não tem livro melhor. Agora, penso eu, apesar do horário, vou pedir mais uns 10 minutos, a gente encerra, estou dentro do tempo ainda, e eu queria trazer a mensagem de Emmanuel, em que ele vai tratar a respeito da vinda de Jesus. É a de número 69, mas tem uma outra, 66, em que ele intitula, como outras que eu pude perceber no livro, ele intitula Jesus. Essa é bem curta, por isso que eu fiz questão de trazer aqui para a gente pensar juntos no que diz respeito ao nascimento, à vinda de Jesus à Terra. Diz Emmanuel, com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade na manjedoura,
no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo, diz ainda Emmanuel, é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus e a personificação da sua bondade infinita. Está lá na mensagem 66, Jesus em Antologia Mediúnica do Natal. É um livro fantástico que nós deveremos também nos apropriar, nos dar de presente ainda nessa energia do Natal. Porque ainda hoje, é nesse período de dezembro, que a humanidade mais se eleva do ponto de vista vibracional, e é quando então os espíritos amigos e superiores se aproximam da camada terrena para despertar em nós sentimentos de compaixão, de respeito, de fraternidade. Haja visto o que está acontecendo hoje no nosso estado, a Bahia, no Sudoeste, como Itabuna, Itambé, Ilhéus e tantas outras cidades, das chuvas, das perdas materiais, e esse movimento de solidariedade, de humanidade, tem sido cada vez maior, as pessoas se cotizando, as pessoas ajudando, as pessoas indo até lá para levar o donativo, levar roupa, levar comida, levar também a palavra de consolo. É Jesus nascendo. É a vinda de Jesus. A gente precisa considerar também esse tema nessa perspectiva. Todas as vezes que eu faço algo a um dos meus irmãos, é a ele, Jesus, conforme ele próprio dissera, que nós estamos fazendo a ele. Nascimento de Jesus significa renovação, transformação. E, por fim, sem mais delongas, a gente encerra apresentando, então, a vinda de Jesus na mensagem 69 por Emmanuel. Só vou fazer a leitura para a gente ir para os finalmente. Ele inicia fazendo a representação da manjedoura, dizendo assim: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Em vão, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precedera. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, mãe de Jesus, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou de sua contribuição, porque ele já era. Lembremos-nos do que disse Emmanuel
a caminho da luz, só na introdução e no primeiro capítulo. Jesus não precisava do conhecimento humano, não precisaria ter ido para o Egito, para a Índia, para os essênios, nada disso. Jesus foi o mestre por excelência. Nenhum outro se igualou em momento algum da história da humanidade. E fechando, ele ainda diz: desde os seus primeiros dias na Terra, demonstrou-se tal qual era a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humanidade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveravam os profetas de Israel, muito antes da manjedoura e do Calvário: levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Cobertos de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. E aí eu me lembrei daquela passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido: vinde a mim todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave. E aprendei comigo, que sou manso e brando, tá? E encontrareis em mim o alívio para as suas dores e aflições. Finalizando a mensagem: presumireis na sua figura um homem vergando o peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte como de um ímpio. Mas, desde o momento, finaliza Emmanuel, em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Chico Xavier. Fica aí, então, o convite para que todos nós reflitamos, nos debruçamos a esta mensagem belíssima de há mais de 2000 anos, que está corporificada entre nós, humanidade na Terra, a fim de que tenhamos dias melhores, dias de paz, dias de alegria e de fraternidade, porque é o que nós queremos para todos nós, humanidade. Mas é preciso que nós nos desembaracemos das coisas do mundo, conforme ele propôs ao jovem rico que lhe perguntara e lhe desejara a vida eterna. O que seria preciso? Ao que Jesus então pontuou, depois de saber que esse jovem mancebo já tinha as bases do conhecimento do seu antecessor Moisés, a partir do Decálogo e de todas as escrituras do Torá. Então, se queres adentrar o reino de Deus, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, depois me siga. Ou ainda, se quisermos, concluindo, quando ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua glória, e tudo mais nos virá por acréscimo. Sendo assim, eu espero que tenhamos, embora já passado, um Natal, no sentido do renascimento todos os dias, conforme Jesus nos propôs há mais de 2000 anos. E que este ano que prelude chegar,
que está a caminho, daqui mais 2, 3 dias, possa ser para nós o ano que realmente haveremos de arregaçar as mangas para o trabalho na vinha do Senhor, nos despojando, nos desapartando das coisas do mundo para seguir Jesus. Porque somente desta forma, e não haverá outra, é que o amor vicegerá entre nós, colocando para sair da terra, do solo terrestre, a violência, o orgulho, a vaidade, o ódio e tudo ainda que nos consome, nos retendo ao mundo de dor e de sombra, como é o nosso ainda. Sendo assim, eu desejo a todos os companheiros do canteiro da fraternidade que nos acompanham, do canal Roteiro Espírita e de outros canais aqui representados, votos de muita paz, um feliz 2022. E que antes que ele adentre, agradeçamos a esse que pouco a pouco está pedindo licença para sair do calendário humano. Agradecermos pelas experiências e pelo fato de termos chegado até aqui. Que, embora as dores e os sofrimentos possíveis ocorridos, mas nos serviu de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento das nossas fibras morais. Bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque estes, se porfiarem fiéis até o fim, encontrarão o repouso e as recompensas de um mundo feliz e melhor, ora na terra. Muita paz, muito obrigado e um feliz ano novo de muita paz, de muita fraternidade, de muita alegria, mas também, sobretudo, de muita vivência dos ensinos de Jesus em nossas vidas no dia a dia. Obrigado a todos, muita paz e é com você, Dura. 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 Realmente, creio verdadeiramente que todos sentiram-se emocionados e reflexivos, porque essa caminhada é longa, mas sabemos que alcançaremos um final feliz, sim. Se não acreditássemos, nada disso, como eu sempre falo, valeria a pena. Tanto clamor, tanto pedido de misericórdia para ser feliz, é porque cremos que essa felicidade nos aguarda. Assim tem no Evangelho, e sabemos, apesar de termos as nossas quedas, nossas fraquezas, dúvidas, mas é porque ainda não deixamos Jesus entrar em nós como deveríamos. Porque senão, como diz, estaria um pouco mais adiantado, estaríamos. Não é isso? Pois é, Robson, foi assim, esse término da sua palestra, esse final, realmente disse tudo. Tudo isso que nós sabemos e não temos a coragem de modificarmos ainda. Doutor Jal. Gratidão pelo carinho, mas não tem nada de doutor. É Mas sério. tudo bem. Gratidão pelo carinho, amada. Não, eu sei. Também estou aqui para também expressar gratidão, Robson. Bom, geralmente essa busca perguntas, né? Mas eu vejo que as pessoas não formularam perguntas também. Então, também quero aproveitar para expressar nossa gratidão a você, Robson, por você se dispor a colaborar conosco, com o trabalho do Cristo junto ao canteiro também. Você já faz isso em diversas esferas, né? Em diversas casas espíritas, e não está sendo diferente também junto ao canteiro de fraternidade. Eu sei que tudo isso tem a ver com o seu trabalho a serviço do Mestre Jesus, né? O seu carinho, a sua forma, independente de instituição, independente de denominação religiosa até, né? Quem sabe, não sei se também o trabalho que o amigo desempenha, mas na sua fala,
nas suas colocações, nós podemos perceber que sim, existe a bandeira espírita, e nós somos espíritas, estamos no canal espírita falando isso, mas eu sei que suas palavras têm intenção de ir além, não é? Não fica limitada ou circunscrita a uma denominação religiosa, e sim a levar a mensagem do Mestre Jesus aos corações. Perfeito. Gratidão. Gratidão minha pela oportunidade que vocês estão me dando, e em particular sendo a última do ano, que é uma responsabilidade maior do que se fosse durante, no meio, porque outros viriam e remendariam, consertariam o que não foi feito, mas sendo a última, aí não tem jeito. Obrigado pela oportunidade. Gratidão, filho. Então, permita-me também, Dora e nosso querido Robson, aqui, também externar nossa gratidão a todas as pessoas queridas que estão aqui no chat e aquelas também que já estiveram, não estão aqui nesse momento, mas de alguma forma estiveram conosco, trocaram algumas palavras, enfim, deixaram a sua energia também conosco aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Verdadeiramente agradecemos pelo apoio de vocês na participação, na presença, na divulgação, inclusive no apoio ao projeto social que o Canteiro de Fraternidade realiza de forma presencial, né? As atividades do Canteiro, apesar do momento pandêmico, do necessário distanciamento social, enfim, foram reduzidas, mas as atividades sociais principais continuaram a ser executadas e, graças a Deus, estão sendo feitas até hoje, também graças ao apoio de cada um de vocês, de alguma forma, seja de forma material, até de forma vibrando, orando, para que o trabalho não parasse, e está, inclusive, em função das necessidades, né? Especialmente a parte social, a parte mesmo de doação de farnéis, das cestas básicas e também do trabalho social que é feito com as crianças, foram até ampliados. Isso aconteceu também graças à cooperação das pessoas que estiveram aqui presentes e outras que estão distantes. Algumas até fizeram doações, nós sabemos, o nosso querido diretor de atividades financeiras compartilhou conosco doações que vieram também de fora do país, pessoas que, de alguma forma, sentiram a vontade para colaborar e para confiaram na instituição de trabalho que ela faz e fizeram doações, estão fazendo doações, mesmo à distância, pessoas de outros países, e que brasileiro ou não brasileiro, nem sei exatamente, mas as doações foram bem-vindas, e gratidão a todos vocês, e Deus abençoe a todos vocês, e que Ele nos dê força para que possamos perseverar, onde quer que estejamos, que possamos continuar firmes, sendo instrumentos do Pai, instrumentos do amor, instrumentos do nosso irmão mais velho Jesus, né, que também está a serviço de Deus, nosso Pai. É isso. Então, gratidão, mais uma vez também, a todos vocês. Bem, então, é isso. As minhas palavras nesse momento são essas. Se gostaria de falar algo mais, Robson, Dora. Tem uma pergunta aqui? Não, comentário, deixa eu ver aqui. Não, só a Denilson também que comentou que está aqui ainda, né? Que Jesus nasça diariamente em nossos corações. Gratidão pela exposição. Deixa eu falar aqui contigo, Robson. Gratidão a Denilza e os demais que aqui se encontram participando conosco desse momento de fechamento de um ano de trabalho aqui do Canteiro, assim como também de muitas instituições que pouco a pouco vão parando suas atividades por conta do final de ano, de alguns canais também que estão, de alguma sorte, adentrando para um momento de reflexão, de avaliação para o próximo ano. Então, fica aí o nosso sincero agradecimento pela oportunidade que esse ano tivemos aqui no Canteiro, assim como em outras instituições, no próprio canal Roteiro Espírita, que é o canal que nós estamos à frente. Fica aí o convite para que vocês conheçam, se inscrevam, as nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no Twitter, sempre leva o nome Roteiro Espírita. Fica aí o convite para que vocês participem dessa jornada que nós estamos empreendendo aqui virtualmente, com a colaboração dos amigos como Dora, como Jailson e tantos outros, Simone, que faz parte da nossa lista de transmissão, enfim. Vamos cada vez mais
virilizar na internet a doutrina de Jesus, independentemente da nossa corrente religiosa, da nossa facção religiosa. Eu acho que isso é o mais importante, levar a mensagem de Jesus na sua mais essência e pureza possível. Muita paz, feliz ano novo e até o ano que vem, se Deus assim o permitir. Obrigado a todos. Sim. Obrigado. Eu digo assim, sabemos que voltaremos, seja como for, no ano de 2022. Não importa. Importa que estejamos bem, mais estruturado. E eu quero agradecer ao Canteiro de Fraternidade pela oportunidade de, de estar aqui. Não só prestando, não, a gente está recebendo todas as bênçãos necessárias para o nosso crescimento, nosso conhecimento. Então, não se fechou, se abriu mais ainda o campo para que pudéssemos entender mais um pouco de Jesus. Não é? A coragem que todos que fizeram, em especial o Canteiro, que estamos nesse momento, mas em todos os canais que lutam bravamente para propagar a, a palavra de Jesus, os exemplos de Jesus. Eu só tenho também que agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada também. E, claro que na nossa fala nós estamos envolvendo a todos os trabalhadores e voluntários do Canteiro, dessa instituição, mas queremos reforçar, falando isso mesmo, que com certeza. Deus abençoe a todos vocês, amadas e amados, que Jesus continue dando a cada um de vocês a força necessária para perseverar, para que continue firme no propósito do bem, apesar das dificuldades, das adversidades que fazem parte da existência, que não venhamos a nos esmorecer. Vamos seguir em frente fazendo o que nos compete fazer. Na verdade, gostaríamos de fazer muito mais, mas que possamos fazer o que for possível fazer. Vamos dar o nosso melhor, nosso amor, nosso carinho, nossa entrega da melhor forma, que esse mesmo Jesus que Robson hoje compartilhou conosco a vinda, né, possa continuar estar nascendo em nossos corações e que possamos perseverar no bem, fazer o que nos compete fazer. Esse Jesus, nosso querido professor Benedito, fundador do Canteiro de Fraternidade, gostava de dizer assim, de forma simpática, que Jesus é o melhor patrão que existe, no sentido que somos voluntários a serviço dele. Então, que esse querido patrão, ele espera de todos nós que façamos a nossa parte, da forma que for possível. Não fiquemos tristes, não podemos fazer mais do que gostaríamos, mas que possamos continuar fazendo a nossa parte. Não desanimemos. Né? E, inclusive, diante da dificuldade, lembremos de que ele é o governador do planeta. E ele, de forma alguma, deixa a nau, essa embarcação maravilhosa, a esmo, ou a deriva. De forma alguma. Ele está no leme. E assim como aquela parábola lá, que eu não me recordo o nome exatamente da parábola, mas que onde ele estava a dormir, como que tranquilamente na embarcação. A tempestade, né, que veio, né? E os discípulos ficaram desesperados, preocupados naturalmente, e ele dormia tranquilamente, mas eles lembraram de pedir o auxílio, de chamá-lo, pedir auxílio. Façamos o mesmo. No momento que acharmos que estamos como que na tempestade, ou assim, lembre de chamar o Cristo que está dentro de nós, nos conectarmos com Ele, e a forma de conectar com Jesus e com Deus, nosso Pai maior, não tem outra mais poderosa, digamos assim, do que a prece, do que a oração. Então, busquemos essa ferramenta poderosa que é a prece, a ligação com Deus, a ligação com Jesus também, para que possamos nos conectar com essa energia poderosa e a força virá, o estímulo virá, as ideias virão, as possibilidades para a solução ou para lidar com as questões virão com certeza. É isso que eu tenho a dizer e finalizar minha fala aqui. Gratidão mais uma vez.
Gratidão, Djalma, por tudo que você falou aí agora. Não é que estejamos juntos, não é isso? Uhum. Então, meus irmãos, este momento que, como tantos outros que alcançamos, possamos internalizar e colocar em prática, assim como já disse, não pode ser tudo, mas faça o que tiver que fazer. Não deixemos só porque é pouquinho, porque nós estamos gradativamente evoluindo. Não paremos, mas sigamos. E seguir a quem? Jesus, que Ele é o caminho, que tenhamos essa coragem de enfrentarmos as nossas vicissitudes, porque alcançaremos é o que nós foi prometido para nós, o reino dos céus. Então, que busquemos com confiança e paz, e agradecendo a Jesus por tudo que Ele nos concede, mesmo dentro de cada momento de desespero, de ânsia, de ansiedade, mas que sigamos juntos, tenhamos a coragem de enfrentar aquilo que sabemos que receberemos adiante. Então, Senhor Jesus, agradecemos por estas e outras tantas oportunidades, aos bons amigos espirituais que trabalham na casa, estão à frente desse trabalho, desta casa que é canteiro em floração, canteiro que floresce sempre, e que possamos colher tudo que pudermos e que os bons amigos espirituais alcancem a todos os irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, supram as necessidades de cada um de nós que necessitamos. E agradecendo sempre a todos os expositores, amigos que chegaram com a sua fala e trouxeram-nos sempre crescimento e esclarecimento, como hoje nosso irmão Robson fez a sua parte, que Jesus lhe abençoe e que prossiga nessa força que você está fazendo. Então, só Jesus para que possamos seguir em frente, agradecendo, e que a paz, e que o amor, que a luz do nosso Mestre Jesus, que o universo que trabalha para o nosso crescimento, estejamos abertos para receber. E assim, Mestre Jesus, permita-nos que dê por encerrado este momento, mas sabemos que momentos tantos outros estarás, estás conosco, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe e uma boa noite a todos. Que assim seja.